Agradecer a Deus, começar essa semana de forma abençoada, iluminada, possamos aqui nos concentrar e permitir que a espiritualidade maior se aproxime da gente, possa nos instruir, para trazer a mensagem até vocês, de alguma forma, possa tocar o coração, a mente de todos, e que possamos colocar em prática no dia a dia, que agregue o nosso espírito e que de forma imortal vamos levar pela eternidade todos esses conhecimentos. Agradecer a espiritualidade mais uma vez, o sentimento de gratidão, o sentimento de perdão, o sentimento de doação, e que possamos iluminar nossas casas com proteção, com uma bolha de proteção, possamos equilibrar todos os cantos, todos os cômodos, todos os familiares, possamos tocar os animais, as plantas, e que possamos também nos abençoar e nos fortalecer para seguirmos forte aí durante essa semana. Obrigado a todos por estar aqui presentes, obrigado pela paciência. Vamos começar a nossa aula. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentações, mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Aqui a gente vai falar hoje sobre um assunto muito delicadinho, né? Que pega no nosso calo. Vai falar sobre o egoísmo, que todos nós temos em algum nível, algo que deveria ser extinto, né? Para a nossa evolução, para permitir nossa evolução, né, como espíritos, mas ainda predomina, é um sentimento que nos predomina, que a gente precisa sempre lapidar e trabalhar. É claro que é bem difícil, é claro que existem muitos desafios, que existe aquela ideia de que a nossa personalidade é assim, vamos ser assim. A gente tem que abandonar muitos pensamentos, até cultura, e, e tentar fazer essa modificação. A gente não está falando que foi uma modificação radical, de grande impacto, né? Mas aos pouquinhos a gente vai modificando esse esse erro que a gente comete, né, em relação ao egoísmo de forma muito constante, mas que a tendência, né, é que nós vamos diminuindo, diminuindo até ela se extinguir. E aí a gente vai ver aqui no Evangelho o que ele nos fala sobre esse tal do egoísmo. Pois é, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Lucas 22, 27. Uma passagem de Lucas aqui falando sobre justamente, aí tem essa foto aí de lavando os pés, que lavar os pés é um símbolo, né, de humildade, que foi colocado aí em muitas obras de arte aí durante esse tempo, e, e nada é simbólico, mas nada mais é do que você não não querer ser superior aos outros, né? É que nem uma frase do Chico falou, né, que é bem interessante, que ele prefere sofrer uma maldade, né, sofrer uma injustiça, do que ele ser o responsável pela injustiça. E assim, né,
A consciência, ela dói mais, o peso da consciência, a dor da consciência, ela dói mais do que qualquer outra dor, né? Que é, às vezes a gente fala naquele ditado: eu preferia que me desse um tapa na cara do que ouvir isso, ou ver isso, ou sentir isso, que dói menos, né? Porque justamente, né, aqui, como está dizendo, nessa passagem, fala sobre ele prefere estar servindo, ele prefere ser aquela pessoa humilde que está ajudando do que ser aquela pessoa autoritária, orgulhosa, né, cheia de ego. É claro que a gente não está aqui para sofrer, né, para querer ficar o tempo todo sofrendo as consequências, né? Mas o que a gente quer dizer aqui que sobre essa dor da consciência, que é preferível a gente estar numa posição de humildade, de querer ver o próximo como um irmão, como um igual, e não de uma forma superior e arrogante, né, perante ao nosso irmão. Diversos ensinamentos pode-se extrair dos versículos que constam no Novo Testamento. No primeiro deles, Jesus nos dá o exemplo da humildade, sendo ele o Espírito escolhido pelo Pai para trazer revelações sobre o mundo espiritual, sobre o reino de amor e bondade, tendo ele a condição suprema de apresentar-se como o maior, dá o exemplo da humildade. Então, o exemplo da humildade na prática, né? Jesus deu ali. E ele, por ser um espírito que ele não precisava encarnar, obviamente, ele veio por caridade para nos auxiliar, nos ensinar. E ele, né, sofreu muito para poder estar aqui encarnado. E nessa e ele um espírito tão superior, tão inteligente, tudo é muito acima da gente, ele não trata a gente como se ele fosse esse superior. Ele trata a gente como se fosse um igual. E, e às vezes a gente tá, né, um pouquinho melhor em alguma coisa, a gente, eu digo, nós seres humanos aqui, encarnados, limitados e orgulhosos, né, às vezes a gente está uma posição um pouquinho acima do outro, a gente já olha com uma visão de inferioridade para o nosso irmão, né, e a gente não é nada, nada, assim, comparado a Jesus, e a gente tem atitudes como se a gente fosse superiores a certas pessoas, né? Então, ele deu o exemplo de humildade, ele poderia ser arrogante, tudo, mas ele não é. Ele deu o exemplo de que ele, sendo todo poderoso, tão inteligente, tão superior e tão igual a gente, e tanto que Jesus, né, foi lá para os lugares, porque a gente fala que hoje tem preconceito, tem racismo, tem um monte de coisa, mas naquele tempo de Jesus era tudo muito pior, né? A gente fala, tem pessoas muito pobres no Brasil, na África, mas lá naquele tempo era muito pior ainda. E Jesus foi para aquele lugar, porque as pessoas não só tinham preconceito e racismo, as pessoas era muito além disso. As pessoas olhavam, as pessoas o que eu digo, a burguesia, a alta classe, não olhava outras pessoas como outras pessoas, olhava como sub-humanos, como animais. É algo pior ainda do que é hoje, né? Então, Jesus foi para onde? Eles não foi, né, os melhores lugares da época, ele foi junto com aquele povo humilde lá, que eram tratados como uns seres inferiores, como animais, assim, tratado pela burguesia, pela alta classe da época. Então, ele foi lá no meio. Então, se Jesus viesse hoje em dia para a Terra, voltasse, ele não iria para Alphaville, ele não iria ali para, sei lá, o Brooklyn ali, para os Jardins, ou para um outro país aí, na Suécia, ele iria onde as pessoas, onde tem a presença de humildade e onde as pessoas mais precisassem dele. Claro, porque ele não tem nenhum apego material a nada, né? Então, com certeza, ele vai dar o exemplo.
Então é só mais uma lembrança aí de como que Jesus, como que ele escolheu estar aqui entre nós, em que posição, como ele se posicionou perante aos irmãos que na época era considerado inferiores e animais, né? Então ele considerou como irmãos, como pessoas iguais. Aquele que está sentado à mesa e é servido por alguém julga-se importante. A visão de Jesus não é assim. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. Ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: diz que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita, o outro à tua esquerda, no teu reino. Então, aqui, a Carla, que é professora de escola particular, provavelmente já lidou muito com isso, com mães querendo privilegiar seus filhos perante o poder, né? A famosa carteirada, né? Às vezes tem muitas pessoas com poder aquisitivo que dá aquela famosa carteirada de que ela tem uma condição superior e querendo colocar o filho dela na frente dos outros filhos, querendo falar que o que é dela é especial. E aí eu lembro quando era criança que tinha uma família lá que eu ia passar um período lá, tinha as crianças normais, né, que era eu, que não era da família, e tinha os filhos dela. Os filhos dela, ela dava uma comida e uns lanches lá específico para eles lá. O nosso era meio que uma coisa lá de segunda, quinta categoria. E aí a gente não pode falar que isso é amor, né? Que Jesus não ensinou que o amor é assim, seletivo, que é só para quem é da nossa família, só para quem é especial, né? Eles ali são de segunda categoria. Então, e aí isso é um exemplo de que a gente deve tratar todos iguais. É difícil, a gente vai sempre querer dar preferência para aquela pessoa da nossa família que a gente mais gosta, mas a gente, pelo menos, precisa ter essa consciência de que não é diferente o nosso filho aqui do filho da vizinha. Para Jesus não tem diferença nenhuma. São todos nossos irmãos, são todos filhos de Deus, são todos iguais e sem nenhum privilégio para ninguém, assim. O amor, ele não tem que ter privilégio, né? Então aí que a gente está vendo esse exemplo dessa mãe que quis colocar lá os seus filhos do lado dele e tal, né? Como se é a famosa carteirada, né? Já no outro, o desejo materno de proporcionar aos filhos o melhor, a mãe dos filhos de Zebedeu, no ato que ele julgava de extremo amor, né, pede que seus filhos sejam elevados à condição espiritual de Jesus, já que pedia ao rabi que seus filhos pudessem ser colocados numa posição de destaque ao seu lado. O pano do fundo em ambos é o desejo do melhor para si. Que outro nome tem senão egoísmo? Né? Se pode estar os meus dois filhos lá, pode estar todas as outras crianças, então, também, né? Então, a gente vê isso muito até os dias. Olha só, isso aí é 2.000 anos atrás que foi escrito isso aí. Isso aí é muito atual. É um problema que acontece até hoje em todos os lugares, querendo colocar pessoas, querendo colocar a própria corrupção. Né? A corrupção, você querer dar prioridade, é um egoísta. Um corrupto é um egoísta. Ele prejudica a população inteira para benefício próprio. E o egoísmo pode ter nessas visões mais macros, né, de pessoas que têm muito poder, até para nós mesmos que não tem poder como um político, vamos dizer assim, mas a gente tem gestos de egoístas, às vezes, a forma, né, vamos falar que a gente tem pequenos poderes no dia a dia, quando a gente vai na padaria, vai no mercado, vai, sei lá, ou alguém que vai fazer a limpeza da nossa casa, qual é a forma que a gente está tratando e olhando para essas pessoas que estão nos servindo, né? Que a gente paga para fazer certos serviços. Uma moça lá do caixa lá que fica trabalhando lá de domingo, ao invés dela estar lá na família, com a família dela, ela está lá trabalhando, te atendendo para poder agilizar a fila. E como que a gente trata essa pessoa, né? Sendo que a gente poderia estar no lugar dela.
É só porque a gente está pagando que essa pessoa deixa de ser, só porque ela é uma funcionária, ela é uma pessoa que está servindo a gente, ela deixa de ser menos humana, né? Então, todos os momentos, em condições macros, é como a gente falou dos corruptos, até em condições nossas do dia a dia, a forma como a gente está tratando as pessoas ao nosso redor, né? É do egoísmo que está à raiz de todos os males que assolam a humanidade desde os mais remotos tempos. É nele que se encontra o motivo das guerras, das dissensões, das fraudes, do roubo, do sequestro e de tudo que é de pior existe no mundo. O egoísmo é o alvo para onde deve mirar a criatura que deseja sua renovação interior, que busca um sentido maior e profundo em sua vida. Enfim, o verdadeiro cristão. Então, como eu disse lá no começo da aula, é uma lapidação para tirar esse egoísmo da gente, é aquela reforma íntima que, né, o Espiritismo prega muito da gente fazer essa reforma íntima, de ter uma observação interna das nossas atitudes, né, para a gente parar de olhar os problemas do mundo e ver os problemas que às vezes a gente causa aí para o mundo, né? Ok, o mundo é cheio de problema, e eu tenho como melhorar, eu tenho coisas para ser modificada e lapidada. É uma bênção a gente poder estar aqui nessa aula, estar podendo parar para pensar nisso, já é uma bênção, porque é uma semente que está germinando dentro da gente de modificação, de mudança de conduta, de melhoria. E isso não é benéfico só para a gente, é benéfico para todos em nossa volta. Às vezes as pessoas falam que a gente é chato, às vezes a gente é chato mesmo. Já parou para pensar se a gente é chato mesmo? E a gente está se esforçando para modificar isso, porque as pessoas, quando a gente modificar, as pessoas em nossa volta vão ser as primeiras a perceber uma mudança, né? Então, é um trabalho que a gente faz diariamente, de reflexão e de pequenos gestos no dia a dia, que vai fazer a gente se transformar nesse verdadeiro cristão aí que a gente almeja. É um sentimento que, muito embora esteja presente nos primeiros anos da vida da criança para a descoberta da sua identidade, no correr dos anos deve ser orientado pelos pais e olhar além de si e ver o outro como igual, como um filho de Deus que todos somos. No lar cristão, na leitura semanal do Evangelho, na participação da comunidade espírita, que esse sedimento o aprendizado. Então, tem aulas aqui específicas que a gente vai falar sobre a responsabilidade, né, dos pais perante a educação dos filhos, de orientação, e é isso, esse é um dos pilares mais importantes, assim, para passar aí para os nossos filhos, que a gente, né, como caráter, como ser humano, somos muito influenciados pelos nossos pais. E nós, como pais, podemos influenciar muito nossos filhos a essa moldura de caráter, de se esforçar, né, principalmente nessa infância, adolescência. A educadora vai fala melhor isso, mas a gente sabe que ali é a formação que vai fazer virar um homem, uma mulher de muito caráter, de respeito ao próximo, de valores, tantas, nós mesmos, né? Tantas coisas que a gente fala assim, eu faço isso por respeito e porque esses valores que tem em mim foi porque foi transferido pelos meus pais, né? Veio da minha família esses valores, eu carrego e eu quero retransmitir para os meus filhos. Então, tudo isso é muito benéfico para a gente poder, além de nos lapidar, poder transmitir isso não só para os nossos filhos, mas também podemos transmitir para as pessoas em nossa volta, né, amigos, irmãos, né. O egoísmo é a negação da caridade, é preciso destruir a couraça que reveste o sentimento de amor para que sensibilize com a dor do outro. O mestre nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, e o segundo semelhante é amar ao próximo como a si mesmo. É na solidariedade, na fraternidade que se encontra a verdadeira alegria da alma. Quando a criatura se abre ao amor, todo o universo conspira para a sua felicidade.
Engraçado falar que todo o universo conspira, mas o universo está esperando a nossa transformação para ele poder nos retribuir, né? Então, depende de nós. A gente que muda o ambiente, né? O ambiente não está lá. O ambiente é da nossa casa, do nosso lar, tudo foi nós que construímos. Se a nossa casa, a gente briga, a gente grita, a gente xinga, é um ambiente de guerra, né? Se a nossa casa ali, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, se a gente ali fomenta bons sentimentos, né, é um ambiente de paz, é um ambiente mais elevado, é um ambiente que nós construímos através dessa fraternidade que nasce com a eliminação aí desse egoísmo, né? Como a gente diz, ele é lapidado, ele vai sendo cortado, diminuído e vai dando espaço para sentimentos bons, que é agradável a qualquer pessoa que se aproxime da gente, né? E aqui é nossa bibliografia, e acho que é isso, é uma aula bem tranquila, só que vai fazer a gente ficar pensando aí durante a semana, é algo para a gente levar no dia a dia, é bem legal, é muito importante, né? Vocês querem fazer um comentário aí sobre essa parte aí da nossa aula? Então, isso aí, essa aula realmente é interessante porque a gente vê muito no nosso dia a dia as pessoas. Eu fico assim indignada como as pessoas maltratam o lixeiro que carrega o nosso lixo. E as pessoas, porque tem que nem você falou, acha que é um pouquinho acima do que eles, maltrata. A forma do que as pessoas descartam lixo com uma falta de respeito. Nossa, é que eu fico brava. Mas é mesmo, mas é uma coisa que a gente tem, que nem se fosse a gente vai no mercado, a gente, às vezes as pessoas maltratam o caixa que está lá para atender a gente, né? Então tem muito disso mesmo, demais. A nossa falta de compreensão, né? Eu digo assim, em geral, tá assim, qualquer coisinha mínima as pessoas maltratam as pessoas que estão ali para nos servir, né? E a gente acha que a gente tem que maltratar essas pessoas. É tudo isso, né, Lu? É tipo relação de poder mesmo, né? As pessoas que acham que têm um pouquinho a mais, elas acham que têm direito a mais sobre outras pessoas e não têm. Não, Pelo contrário, as pessoas que têm a mais é que deveriam ser o exemplo de puxar a mão, de respeitar, sabe, de forma educada, né? As que têm menos, as que são menos favorecidas. Então, eu concordo com você, é muito triste. Isso mostra, de fato, a educação que as pessoas receberam, né? Então, elas estão reproduzindo aquilo. E a gente vê o quão longe da humildade elas estão. muito, Elas vão ter que ainda percorrer aí um longo caminho para aprender algumas coisas, né? sim. E essa caridade, a eliminação desse egoísmo, essa fraternidade, ela tem que ser ativa, nata, porque a gente tem que estar, assim, alerta. Será que eu não estou prejudicando alguém fazendo isso? Porque aí está dando esses exemplos, tem muitas pessoas que não se preocupam, não estão em alerta, elas simplesmente buscam apenas os prazeres da vida, apenas o cômodo. O exemplo simples, você está lá num corredor ou num espaço de entrada, aí você para o carrinho na frente lá, para na frente, e a pessoa está inerte, assim, pouco se preocupando se vai atrapalhar os outros ou não, aí depois percebe que está preocupando, alguém vai reclamar, posso passar, aí a pessoa tira, acha ruim, mas ela não tem uma proatividade de estar preocupada em estar atrapalhando as pessoas, ela simplesmente vai fazendo o que é mais fácil ali, mais cômodo. Então, deve ser nato essa preocupação. Será que eu estou prejudicando alguém fazendo isso? Será que eu estou prejudicando isso? Deve ser
constante no nosso dia a dia, assim, né? Aí, que nem o lixeiro, será que eu vou cortar o lixeiro se eu colocar o vidro solto na sacola? Aí as pessoas, às vezes por preguiça mesmo, tipo, tô nem aí se vai cortar o lixeiro, eu vou fazer de uma forma mais fácil, né? Então, Até embalar os outros resíduos, né? A gente vê o quanto que eles pegam o saco estoura, fica aquele lixo todo no chão e eles que têm que recolher rapidamente, né? Então, é isso, é o vidro que machuca, será que eu embalei direitinho, será que eu não tenho que pôr noutra sacola porque está muito pesado? Então, são atitudes tão simples, né, Wagner, que a gente pensa o quanto essas pessoas, de fato, será que não têm noção mesmo, ou tem esse alto teor de egoísmo dentro deles que não se preocupam de fato, né? Tem noção, mas não se preocupam, que aí é muito mais grave, né? é isso aí. Mas alguém gostaria de falar? Senão a gente vai para a segunda parte. Bom, a gente está vendo as leis divinas e naturais, e como a gente antecipou, né, trocou, na verdade, a parte A e a parte B, aí a gente vai ver que hoje nós vamos trabalhar com a lei de conservação. E ela tem tudo a ver com o que o Wagner foi falando, porque é devido aí ao nosso grande egoísmo, a nossa ganância, a nossa falta de pensar no próximo, que está levando, na verdade, o nosso planeta ao que ele está hoje, ao que ele se encontra hoje, né? E a gente vai ver que a lei de conservação, ela é uma lei divina ou natural, ela também faz parte, porque a gente precisa conservar, né, para que a vida realmente aconteça aqui no nosso planeta. E quando a gente pensa em lei de conservação, nós vamos ver que tem várias camadas. Então, a gente vive no mundo material, não vive? Nosso planeta Terra é material. O nosso corpo é material. E a gente tem que trabalhar com essa lei de conservação para que o nosso espírito possa habitá-lo. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo físico, eu tenho que conservar o meu corpo físico em bom funcionamento, para que o meu espírito possa habitar nele o tempo que foi planejado na minha reencarnação, né, no meu planejamento reencarnatório. Agora, se eu abuso, por exemplo, do meu corpo físico e não o conservo como eu deveria, eu estou diminuindo o tempo daquele espírito habitar, encarnar. Eu estou diminuindo o tempo de encarnação daquele espírito, certo? Então, a gente vai ver que a lei de conservação, ela é muito mais ampla também do que só o material, tá? A gente tem que pensar no nosso corpo, a gente tem que pensar no do próximo, como o Wagner também foi falando ao longo da parte dele, né? A gente tem que pensar no planeta em si. Então, será que a gente está trabalhando essa lei de conservação nos dias de hoje, né? Com guerras, com tanta destruição do habitat, das matas, das florestas, dos rios, dos oceanos, a gente poluindo tudo. Então, será que a gente está conservando? E se a gente for pensar na lei de conservação, todos os animais conservam o seu ambiente, o seu habitat. Você não vê nenhum animal destruindo o habitat onde ele mora. Eles pegam o necessário. Então, os elefantes, eles comem as folhas enquanto eles estão lá com fome. Eles não vão ficar destruindo 50 árvores, derrubando. O leão, ele vai caçar e vai comer. Ele não vai ficar matando zebra após zebra, para destruir. Então, a lei de conservação, ela é muito forte na natureza. E aí, qual é a nossa questão, né? Por que será que nós destruímos tanto? Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso. Só porque você falou, Lu, a Sofia já está aqui ao meu lado. Ela começou a escutar minha voz falando, aí ela já está aqui, ó, tá? Então, a gente tem um instinto de conservação. Só que a gente não está dando atenção para esse instinto que nos é natural. E ela que impulsiona, então, essa lei de conservação, que impulsiona o homem e os seres no rumo da evolução, do aprimoramento, através do trabalho contínuo. A gente não viu a última lei, a lei anterior, que foi a lei do trabalho?
Então, essa lei da conservação, ela também tem a ver com o trabalho, de que forma que eu estou trabalhando e me relacionando com o meu ambiente, comigo, com o meu corpo, com o próximo. E aí, olha o que ele responde aqui na pergunta 702. Todos os seres vivos possuem instinto de conservação, qualquer que seja o grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, em outros ele é racional. Então, a gente poderia falar que para os animais, ele é mecânico, ele não, o elefante, por exemplo, ele não pensa que ele tem que conservar as árvores, ele sabe que tem, ele age por um instinto. A gente que já tem a razão, a gente que se complica mais ainda, porque a gente tem a razão e mesmo assim a gente faz contra o que nossa razão apontaria. Em tudo o que vive, seja de natureza simples ou complexa, o instinto de conservação é inerente à espécie, pois sem ele pereceriam. Então, se não tivessem esse instinto de conservação, os animais acabariam morrendo, todos eles, tá? Eu estou dando mais exemplos de animal, mas os vegetais também entram nisso. Eles também têm esse instinto de conservação. As matas e as florestas, por exemplo, todas as espécies se ajudam para se manterem vivas dentro da floresta. Então, tem árvores que têm raízes mais profundas que vão pegar água lá embaixo. E aí, depois daquela água, ele transpira pelas folhas e deixa aquele ambiente úmido para as outras plantas que não têm raízes profundas se manterem úmidas. Estou dando um exemplo. Então, tudo isso a gente percebe que faz parte dessa conservação, né? Daquele habitat, daquele ambiente. E a necessidade de viver e defender a vida são essencial ao aperfeiçoamento dos seres. E para isso, Deus deu meios de o homem prover através do uso dos bens da natureza. Então, aqui, gente, Deus deu os meios do homem prover. Então, dele se prover através do uso dos bens da natureza. Ele não ele criou todo esse mundo perfeito, o planeta Terra, para nós vivermos, mas para prover as nossas necessidades, e não para prover os nossos luxos, não para prover as nossas vaidades, não para prover a nossa ganância, não para prover o nosso egoísmo. Tudo isso é a forma como a gente se relaciona com isso que ele nos deu. E aí o homem, movido pelo instinto de conservação, aliado à inteligência, adquire os meios de cultivar a terra, transformar a matéria e até mesmo sofisticá-la, para suprir aquilo que julga ser-lhe necessário. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz a leitura destas questões, falando, não, mas então se a gente tem a inteligência, se Deus nos deu meio para a gente aprender a cultivar a terra, a cultivar os animais, a transformar o ferro em talher, em carro e tudo que a gente vê nos dias de hoje, então tá tudo certo, porque Deus nos deu essa inteligência, mas não. Novamente, a fim de suprir aquilo que ele julga ser-lhe necessário. E o necessário é a gente aprender a lidar com o que nos é suficiente. Se todo mundo aprendesse a lidar, né, com apenas o que lhe é necessário, então, por exemplo, eu preciso ter 100 pares de sapato? Sou centopeia, por acaso? Para ter que vestir os meus 100 pezinhos ao mesmo tempo? Não. Então, eu tenho que aprender a lidar com o que me é necessário. E se todo mundo pensasse desta forma, então, assim, antes mesmo de eu conhecer o Espiritismo, eu era uma pessoa mais que desperdiçava, sabe? Que comprava muita roupa, muito vestido, muito não sei o quê. E aos poucos eu fui entendendo que eu não precisava de tanto, não precisava. E eu acho que é esse exercício que a gente tem que fazer. Ah, mas realmente eu preciso comprar mais uma blusa, eu preciso comprar mais uma bolsa, eu preciso trocar o sofá, ou será que dá para mandar consertar? Eu preciso trocar tal coisa, ou será que dá comprar um novo, ou será que dá para arrumar? Então, a gente começar a pensar nisso. E aí, se a gente pensa na distribuição de riqueza pelo planeta, tem um cálculo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é da pegada
da nossa pegada. Então, quanto que eu impacto o planeta Terra de acordo com o meu consumo. Então, tem lá, né, tem até um aplicativozinho lá, um site que você vai colocando, se você tem carro, se você não tem, quantas geladeiras você tem, quanto é a distância do seu trabalho até a sua casa, e vai fazendo uma série de perguntas, e aí ele calcula a sua pegada ecológica, né? E aí, nessas pesquisas sobre padrão de consumo, por exemplo, o hemisfério norte, que abrange lá Estados Unidos, Canadá, Europa, né, toda aquela parte de cima do hemisfério, eles já consumiram o planeta e não sei quantas vezes a capacidade do nosso planeta se regenerar. Então, hoje, se vocês escutarem sobre o Dia da Terra, o Dia da Terra é o dia que, por todos esses cálculos, os cientistas calculam que a gente já consumiu todos os recursos para aquele ano, como se fosse todas as pessoas do planeta consumindo os bens naturais daquele ano e que o planeta não está tendo tempo de regenerar. Ou seja, eu estou consumindo água do futuro, eu estou consumindo os vegetais do futuro, eu estou consumindo até o oxigênio do futuro, porque é isso que a gente vê, até ligado aí aos ODS, à conservação planetária, e o que a gente vem percebendo, que o hemisfério norte, ele consome 3 vezes, 4 vezes mais que o hemisfério sul. E por quê, gente? Onde está acumulada a maior riqueza das populações? É lá. Então, é nesse pedaço, então eles consomem muito mais do que, por exemplo, nós, que infelizmente pela desigualdade social, muitos passam fome na África, não têm acesso aos recursos, mesmo no Brasil, mesmo na América Latina inteira, muita pobreza. Então, a gente tem que entender que esses meios de conservação, eles são muito importantes para que a gente garanta as gerações futuras. E quando a gente é espírita e acredita em reencarnação, são as nossas próprias, meu próprio futuro em outra encarnação. Quer dizer, se eu não cuidar do planeta agora, quando eu tiver aqui reencarnada daqui 30, 40 anos, como que vai estar isso? Entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar maior, pensar o que as nossas ações de fato estão impactando aí o meio ambiente, tá? E ainda sobre esse Dia da Terra, ele era antes ele era dado como esse marco mundial em setembro, então dia X de setembro, no outro ano já foi pulando para agosto, a gente já está em julho, então em 6 meses, 7 meses, a gente consome tudo o do que aquele ano a gente poderia consumir, tá? É como se eu dividisse uma barrinha de chocolate em 12 quadradinhos e falo, ó, você pode comer um quadradinho por mês, para você ter uma barrinha de chocolate o ano todo. E eu pego em julho e já comi todo o meu chocolate. Aí, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não tem mais nada. E é isso que a gente está fazendo com o nosso planeta, tá? A lei de conservação não se aplica somente ao homem, senão também a tudo que o cerca. Pais zelosos dizem que devem preservar a natureza para seus filhos e netos. A gente não fala isso? Que a gente tem que preservar para gerações futuras? Ora, diante da lei imperiosa da reencarnação, quem serão aqueles que virão habitar essa mesma terra no futuro próximo e distante? Quem serei? Quem seremos? Nós, né? Então, lei de causa e efeito, tá lá, ó, no nosso ombro, batendo. Então, a gente vai ter o efeito de tudo isso que a gente está causando na Terra. Então, novamente, o planeta de regeneração não vai ser fácil ainda. Por quê? Porque a gente vai ter que regenerar tudo isso que a gente está destruindo. A gente vai ter que não só deixar de prejudicar, como regenerar, como ajudar a curar e a sarar. Então, é fundamental, importante, o despertar da consciência desde a mais tenra idade. Fazer dos filhos os multiplicadores do bem em todas as suas manifestações e agentes no bom uso da inteligência.
O homem, por possuir o livre-arbítrio, traz consigo essa responsabilidade dos seus atos, muitas vezes não tão satisfatórios perante a natureza e gozos dos bens terrenos. Na maioria das vezes, o homem é movido por um desejo incontrolável de possuir bens, e observa o que o semelhante tem e deseja para si. Então, gente, vamos pensar em essas pessoas que têm milhares de joias, né, que têm ouro, essas pessoas ricas. Poxa, o trabalho que dá para tirar o ouro da terra, o quanto você impacta aquele ambiente para isso. Então, será que eu preciso? A pergunta é essa: será que eu preciso? Agora, há outros metais que não, que eles são fundamentais para a estrutura de base, né, para a indústria de base da nossa sociedade. Então, se aqueles são importantes, então vamos extrair aqueles, mas será que ouro e prata, né, estou falando ouro e prata pensando no uso de adornos, né, de enfeites, será que seria importante? Será que a gente não poderia deixar ele guardadinho lá? Será que a gente precisaria extrair tantas pedras preciosas e cavocar tanto fundo da terra, destruindo todo aquele habitat? Para quê? Para eu ter uma pedra bonita pendurada no pescoço, pendurada na orelha, pendurada no dedo? Então, são essas coisas que a gente tem que rever aqui nos nossos hábitos, né? Então, a ambição, a inveja, a cupidez fazem com que seja tentado a possuir de maneira além do que lhe seja necessário. E Deus, dotando o homem com instinto de conservação, oferece-lhe os bens da terra para que aprenda a usufruir com equilíbrio. Então, Deus, né, na sua inteligência suprema que fez o nosso planeta Terra tão redondinho, tão perfeitinho, é para a gente aprender a usufruir com equilíbrio. E aí, a gente pensa assim, poxa, os espíritos, né, de níveis muito mais superiores que nós, que não habitam mais a nossa crosta, que inclusive podem habitar planetas gasosos, eles não têm que mais aprender a usufruir com equilíbrio, porque eles já usufruem com equilíbrio. E aí, aos poucos, lhe é tirado até a necessidade de reencarnar numa matéria, porque ele já aprendeu a lidar com aquela matéria. Então, ele não precisa mais de um corpo físico, ele não precisa estar mais nesse planeta. Então, tudo isso é para a gente aprender a usufruir com equilíbrio. E para que cresça moralmente, faz com que desenvolva o sentido de limite do que lhe possa ser realmente necessário, do que lhe seja supérfluo. Então, toda vez que eu quiser comprar alguma coisa, já exclui o aplicativo da Shopee, já exclui esses do AliExpress, já exclui do seu celular, gente. Porque senão a gente vai lá, ó, tic, 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 e já compra a coisa que nem precisa. Então, para a gente aprender a lidar somente com o necessário. Brechó, eu acho muito bacana hoje. Antigamente não existiam os brechós. As pessoas tinham vergonha de comprar roupa usada. Poxa, mas se eu não me serve mais, ou se eu não quero mais aquela roupa, que ela está em boa condição, se eu posso doar e outra pessoa comprar e outra pessoa usar, não é muito melhor? Porque você está renovando sem tirar da natureza para construir uma nova camisa, e se eu vejo lá uma camisa que me serve, por que não? Né? Então, a gente precisa começar a entrar nesse exercício, pensando primeiro o que é necessário, o que é supérfluo, para depois comprar. Se eu preciso comprar, por que não comprar uma peça já usada, né? Então, conhecer e discernir o necessário do supérfluo é resultado da aprendizagem exercida através da vivência. Quando o homem passa por experiências marcantes, como a da miséria, da extrema necessidade, do desgaste da saúde, das limitações físicas, que impõem determinada condição para obter meios de garantir sua sobrevivência, quando se vê no limite das forças, essas experiências ficam gravadas na sua memória espiritual. E não precisa ser muito na memória espiritual. Quem passa por realmente essa miséria, extrema necessidade, aprende a viver com pouco, não é? Eu lembro a minha avó, que ela veio fugida da guerra, né? Ela viveu essa carência, ela viveu muito essa falta de alimentos. Então, assim, ela não desperdiçava uma rodela de tomate.
O sabonete que sobrava, ela ia juntando, sabe aqueles que sobra só o papelzinho do sabonete ali, de tão fininho? Ela ia juntando com outros para fazer um sabonete novo. Precisava? Não precisava mais, mas ela ainda tinha isso de que ela soube o que é a falta, então ela valorizava o que ela tinha. E é isso que a gente percebe. As pessoas que passam por essa experiência, elas passam a valorizar, sabe, o prato de comida que elas têm, o que elas conseguem depois adquirir. Então, tudo isso faz parte também dessa experiência encarnatória, né? Então, será que é de fato necessário passar por todas as experiências para que o homem se condoa, quer dizer, que ele se sensibilize da necessidade do seu irmão de caminhada? Então, será que eu vou ter que passar fome para aprender a ser caridosa com quem passa fome? Será que eu tenho que aprender a dividir com ele não somente o que me sobra, mas o que eu tenho? Então, na maioria dos lares, o vazio está presente. Caminhos tortuosos levam as pessoas em busca de necessidades que não existem. Vacilam diante dos apelos de consumo, da necessidade social, de ter sempre mais e de não o ser, né? Então, a nossa sociedade, ela está muito construída nesse ter, nessa aparência, que você tem que ter bens para você ser bem-sucedido, e, na verdade, não. Para você ser bem-sucedido, você tem que ser bem, você tem que ser do bem. Aí, sobre as privações voluntárias, de eu me privar voluntariamente, e aí ele cita aqui as mortificações, né? A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? E os espíritos respondem que sim, porque sem energia e a saúde, o trabalho é impossível. Então, aquilo que eu falei bem no comecinho, a gente primeiro tem que aprender a conservar o nosso corpo. E o bem-estar é um desejo natural, então ele não é proibido, eu me sentir bem. O que Deus proíbe é o abuso, por ser contrário à lei de conservação. Então, eu querer me sentir bem, fazer um exercício físico, cuidar da minha saúde, da minha alimentação, isso é um desejo natural, ter um sono bom, isso não é proibido. Mas se eu começo a abusar e virar essas pessoas altamente focadas, já com viés de vaidade, com viés de aparência, e eu abusar disso, isso seria contrário à lei de conservação. Então, a procura do bem-estar é válido desde que não seja conquistado sem prejudicar outras pessoas, e se não enfraquecer as forças morais e físicas. Então, eu procurar o bem-estar sem que eu enfraqueça as minhas forças morais ou físicas, e desde que eu não prejudique ninguém, tá tudo certo. E as privações voluntárias com vistas a uma expiação, tem algum mérito aos olhos de Deus? Então, o que ele fala, sempre que fizer bem aos outros, terá um maior mérito. Mas as privações meritórias é a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir às tentações e aos excessos das coisas que nada tem de proveito. Então, eu fazer um jejum de 40 dias, isso não é meritório. Por quê? Porque eu vou prejudicar o meu corpo físico, eu vou ficar fraca, eu vou ficar doente. Mas, às vezes, eu dividir um pouco do arroz que eu tenho com outra pessoa e me privar disso para ajudar o meu próximo, por exemplo, aí sim é meritório, porque aí tem proveito. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros, esta é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. A alimentação animal não é contrária à lei natural, tendo em vista que esse tipo de alimentação ainda é necessária à constituição física, pois, ao contrário, o homem perece. Aqui, gente, no Livro dos Espíritos, ele traz isso também muito claro, porque tem uma vertente que fala para você ser mais desenvolvido espiritualmente, você tem que deixar de comer carne, porque é o nosso irmão. Isso é um pouco de confusão em relação ao que o Livro dos Espíritos e o Kardec nos traz, tá? Então, o que ele fala é que não é contrário à lei natural,
Mas a gente tem que rever os nossos modos de consumo de outros animais. Então, sem causar dor a eles, sem causar esta exploração, que eles ficam presos, cerceados num metro quadrado, aquela coisa intensiva, isso sim a gente não está respeitando aí as leis naturais, tá? Sobre as mutilações praticadas no corpo do homem e dos animais, isso sim não são agradáveis aos olhos de Deus. Não devemos criar sofrimentos voluntários sem nenhuma utilidade aí para os outros. É a vaquinha feliz aqui. Então, qual é o verdadeiro silício? É que o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra perigos e sofrimentos. E aí o que fala na pergunta na 727? Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração. E farei mais pelo vosso adiantamento do que por meio dos rigores que não mais pertencem a este século. Esta questão nos conduz naturalmente a outra, desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Quer dizer, não é para a gente castigar o nosso corpo, a gente tem que mortificar o quê? É o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que tem bem a ver com o que o Wagner falou aí na primeira aula, tá? Por quê? Porque a gente também tem que conservar o nosso espírito. Para a gente conservar o nosso espírito, e se a gente sabe que toda doença começa no espírito, depois vai para o perispírito e para o corpo físico, se eu não cuido desse meu espírito, eu também não estou conservando tudo aquilo que foi me dado nesta encarnação, tá? Então, a gente também tem que pensar aí não só na parte material, mas também na espiritual. E aí ele ainda pergunta: há mérito em procurar aflições, agravando provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, é um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. E não, quer dizer, não é mérito quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Fanatismo no sentido, eu vou me dar tantas chicotadas, eu vou me maltratar, né? Então, isso, aos méritos de Deus, não é importante. Então, há uma grande distinção a fazer sobre isso. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitei-a sem queixas e com fé eis tudo que ele vos pede. Então, não vou botar na minha conta mais coisas que já tem na minha conta, né? Então, tudo que já está no meu planejamento, os sofrimentos, as dificuldades pelo que eu vou passar, eu não vou aumentar. E isso também faz parte da lei de conservação, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, quer dizer, eu me machucar, eu me mutilar, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a sua missão de trabalho na Terra. Então, novamente, se a gente não cuida do nosso corpo, a gente não consegue nem fazer a caridade para o próximo. A gente não consegue nem se pôr a trabalho para nada. Então, torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infligir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo, de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 26. Já terminou. Meninas, e aí? Sobre a lei de conservação, ficou claro? Sim? Gente, tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Né? E quanto mais consciência a gente tem, mais clareza, a gente vai diminuindo o nosso consumo. Então, quando a gente pensa nas campanhas dos 5 R's, as pessoas acham que só reciclando, colocando lá para coleta seletiva,
que elas já estão fazendo um excelente trabalho. Estão, mas esse não é o primeiro R que a gente tem que pensar. Esse é o último R, não sei se vocês sabem. O primeiro R é o repensar. Depois, o segundo R é o recusar. O terceiro R é o reduzir. O quarto R, reutilizar. E aí, por último, você recicla. E todo mundo acha que se está reciclando, está fazendo o ó. Não, não estou. Primeiro eu vou ter que repensar os meus hábitos, depois eu vou ter que reduzir o meu consumo, depois eu vou ter que reutilizar as coisas que eu já tenho, ou reutilizar, nem quando eu compro de um brechó, eu estou reutilizando as coisas que já estão produzidas. E aí, por último, que de fato é colocar na coleta seletiva para reciclar. Então, vamos pensar nisso em tudo na nossa vida, né? A gente tem que primeiro repensar os nossos hábitos de consumo. E isso a gente vai estar trabalhando muito na lei de conservação do nosso planeta. E aí, a gente pode usar esses R's também para o nosso espírito, certo? Eu tenho que repensar os meus hábitos, eu tenho que recusar, porque eu tenho livre-arbítrio, então não vou fazer algo que me faz mal e nem para o próximo, né? Eu tenho que trabalhar com tudo isso para que o meu espírito realmente, de fato, fique mais fortalecido também nessa lei de conservação. Querem falar? Não, ó, eu estou guardando o lixo, hoje é que tem que colocar para fora reciclável, você falou que eu já estou lá no último. Eu comecei pelo último, né? Não, mas aí eu tenho outro que eu aprendi também a... Qual é o outro? O R, esqueci. A reduzir. É o terceiro. O terceiro. Então, eu estou no terceiro, eu já fiz, estou cumprindo o terceiro e o quinto. Porque primeiro você tem que repensar o seu hábito. Você Então, repensando, você vai recusar comprar coisas novas. Então, você vai reduzir o seu consumo. Entendeu? Então, tudo que eu posso reduzir. Então, será que eu preciso... Gente, só um minutinho, que eu só preciso desligar o forno. Só um minuto, peraí. E aí, Lindaura, cadê Dona Genu? Cadê Dona Genuína? Tá jantando. Então, gente, assim, será que eu preciso comprar coisas com tanta embalagem? Será que eu preciso comprar a couve-flor, uma bandejinha de isopor enrolada num plástico? Ou será que eu consigo comprar ela solta e já coloco ela na minha sacola? Porque o que eu quero é a couve-flor, não é? Eu não quero plástico e nem o isopor. Então, tudo isso são coisas que a gente pode pensar. Ah, será que eu preciso consumir refrigerante toda hora? Eu posso espremer um limão e tomar uma limonada? Então, são pequenas coisas que a gente vai mudando nos nossos hábitos no dia a dia. Hoje, por exemplo, crescimento desses iFood da vida. Eu não tenho o aplicativo do iFood. Quando eu falo para as pessoas, elas falam, você não tem iFood? Eu falo, não, não tenho. Mas como você faz para pedir comida? Eu não peço, eu faço minha comida. Eu também não tenho. A única coisa que eu peço de vez em quando é uma pizza, que é na pizzaria aqui do lado, mas que eu ligo na pizzaria e eles vêm trazer a pizza. Mas se não, aí eu fico, às vezes meu filho pede no iFood, porque ele está com vontade de comer o sanduíche e tal. Aí eu penso, poxa, vem o saco, dentro do saco vem um negócio para pôr o sanduíche, ainda vem um papel embrulhando o sanduíche dentro do... Aí eu falo, filho, olha o tanto de embalagem que você gerou para comer um sanduíche. Então, e tem gente, que faz isso todos os dias. Então, se de vez em quando você está com vontade, muita vontade de comer lá o seu hambúrguer X, ok, mas tem gente que faz isso todos os dias, né? Sábado eu fui para o interior, que foi aniversário do meu tio e do meu primo. Ia ter lá umas 70 pessoas, ia ser churrasco, né? A primaiada toda, a tiazada toda, enfim, foi uma festança que eu sou muito grata, muito bonita, assim, de ver a família toda reunida. E minha tia, ela é da roça, assim, ela gosta de fazer tudo, né? E ela estava inconformada que ela tinha que usar prato descartável. Ela falava assim, olha, as pessoas, em vez de comer no mesmo prato descartável, né? Então, pegou uma carne, comeu, joga fora. Pega outro prato, comeu arroz, pega e joga fora.
Então, podia pelo menos cada um usar um prato descartável. E ela estava assim, doendo de ver o saco de lixo descartável. Só que ela falou, mas eu não tenho como fazer com louça e ficar lavando, porque eu não tenho 70 pratos, né? Então, ela tinha que usar o descartável. Mas as pessoas, eu falei, olha, tia, eu peguei um prato só, o prato que eu comi foi o prato que eu repeti, eu deixei o prato num cantinho, aí quando eu quis mais, eu fui lá, peguei o mesmo prato. Era isso que as pessoas tinham que fazer, né? Então, é repensar e reduzir o seu consumo. Se tiver que consumir, consome, mas consome de forma responsável, né? Agora falou a Carla ambientalista aqui, que eu sou, né? Que eu sou da sustentabilidade. Então, que mais, gente? Querem falar mais alguma coisa? Não? Então, vamos lembrar que semana que vem não tem aula, porque é emenda do feriado, tá bom? E aí a gente vai ter aula aí na outra semana. Já estão com o livro, estão começando a ler, como que tá? Ai, olha, o nosso lar, amei ler, dá vontade de ler novamente. Os mensageiros, agora, os missionários é meio É mais difícil. bem mais difícil. Então, por isso que eu sugiro de vocês lerem aos poucos. Sim, eu tô lendo aos poucos, Lê porque um capítulo por semana, mas já coloca isso como uma meta, porque são 20 capítulos. Tudo é, bem que os capítulos são bem curtinhos, dá para ler até 2. Mas não deixa para ler numa toada só, porque senão vocês vão perder informação. sim. Lê um capítulo, faz uma anotaçãozinha, pega um post-it, anota, ou um papelzinho, já põe uma dúvida ali, né? Já aproveita para fazendo essa leitura aos poucos, porque os missionários é uma leitura difícil mesmo. Ah, tá. Eu achei que era eu que estava assim. Ainda Depois perguntei para as melhora. meninas. Ah, os primeiros capítulos são mais difíceis, Ah, tá. depois dá uma melhorada, eu Ah, acho, na aí segunda eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu volto, aí eu pego e falo assim, não, depois eu vou continuando, aí depois, quando tiver na hora de finalizar, eu volto naqueles que eu estou marcando que eu ainda. É porque às vezes quando a gente lê a primeira, depois você volta na segunda, você já começa a raciocinar melhorzinho. Mas eu achei ele bem mais difícil mesmo, de esqueçam os compreensão. nomes das pessoas, porque se a gente ficar guardando, ai, quem é fulano, quem é ciclano, não liga para isso. Liga para a mensagem do que o mentor do André Luiz está explicando muito para ele, que isso que eu acho que é importante, porque ele sempre vai trazendo aquelas reflexões de quando o André Luiz vai perguntando, e aí ele vai falando, o Alexandre, né? Acho que é Alexandre. Isso, é. Ele vai falando, vai levando ele para os trabalhos, então é bacana, porque trabalha muito, nos missionários, mostra muito o trabalho dos espíritas. Então, eles vão visitar muito a casa espírita, vão visitar Isso. fulano, vão visitar ciclano, e aí a gente vai se enxergando nesses lugares. Você fala, opa, olha eu aí, né? Olha eu aí. Então, é interessante, como vocês já vão depois para o mediúnico, é super interessante vocês irem lendo com esse viés aí do tipo, opa, me vi aqui nesse personagem. É isso que eu percebi mesmo, que é mais, né, mediunidade do que que nem antes ele estava contando. O nosso lar nossa, dá vontade de ir, né? Você fala assim, nossa, vejo a hora de ir quando eu comecei a ler, né? Mas vamos lá, né? Os mensageiros falou principalmente das questões das falhas, né, que muitos espíritos voltavam contando, que não conseguiram cumprir o seu planejamento encarnatório, então foi muita lição de vida, né, muita lição de vida naquele livro. E os missionários vai falar realmente que somos nós somos os missionários da luz, junto com todo esse amparato dos mentores, que também são missionários da luz, mas é por nosso meio que eles conseguem efetuar o trabalho deles. Então, eu acho que é um livro bacana para a gente começar a se preparar para o trabalho mediúnico. Tá bom? Tudo bem, então? Então tá. Então, vamos fazer aqui nossa oração. Deixa eu até meus óculos. E levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. E hoje, pensando nessa lei de conservação que nós aprendemos hoje, só temos a agradecer, Senhor, por esse mundo maravilhoso que o Senhor nos deu.
por esse solo que pisamos, por esse ar que respiramos, por essa água que bebemos, pela beleza de uma flor, pela beleza de um canto de um pássaro, que a gente possa voltar a olhar toda a riqueza que o Senhor nos deu e que o Senhor nos dá todos os dias, que possamos ser gratos sempre, também pelo nosso corpo físico, que funciona perfeitamente, que o Senhor, na sua inteligência suprema, na sua sabedoria maior, fez com que tudo funcionasse direitinho. Que possamos, Senhor, cada vez mais lembrarmos disso ao fazermos as nossas escolhas diárias. Que possamos honrar a cada dia o que nos é dado. Obrigado, Pai, por mais esse aprendizado no dia de hoje. Abençoa, Pai, a todas que estão aqui, perseverando também no curso, trocando aprendizados e reflexões. Que o Senhor as acompanhe em seus lares, em suas casas, em seus trabalhos, na sua família. Que elas possam sempre ser abençoadas por Ti e estarem aqui para mais uma segunda-feira. Obrigada, Pai, sempre por tanto e por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Então, meninas, boa semana, boa quinzena, né? E a gente se vê aí na outra segunda-feira, tá bom? Bom. Bom feriado para vocês, boa pra vocês semana. também. Tchau. Boa noite para todas, ficam com Boa Deus. Boa noite. noite, amém. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.